Olá! O capítulo 11, ele narra, Ele descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, ele faz da sua limpeza no templo, Os ensinamentos sobre fé e perdão. Então, assim, ele inclui a cena em que Jesus amaldiçoa uma figueira que não tem frutos, a expulsão de mercadores e cambistas do templo, E uma discussão com os líderes religiosos sobre sua autoridade. Então, assim, quais são os eventos principais, A entrada triunfal, então, em Jerusalém, que vai do versículo 1 ao versículo 11, Então, Jesus chega a Jerusalém montado num jumentinho, conforme uma profecia, Aí a multidão recebe ele com aclamação, Hosana, Hosana, Hosana. Então, e aí eles vão estendendo roupas e ramos de árvores no caminho. Então, imagina, deve ser fantástico, deve ter sido fantástico estar ali presente, O outro é a figueira amaldiçoada, que é onde Jesus amaldiçoou uma figueira por ela não ter frutos. Então, mesmo não sendo da época, no dia seguinte, os discípulos descobrem que ela secou desde a raiz. Então, olha só, o versículo 12 ao versículo 14. Depois ele fala da limpeza do templo, que compreende o versículo 15 ao versículo 19, que aí é a purificação do templo, ou a limpeza do templo, E aí ele fala o seguinte, vou ler para vocês. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Então ele falou, dessa parte que Jesus, ele entra no templo, expulsa os vendedores, cambistas, banqueiros, acusando eles de ter transformado a casa de Deus em covil de ladrões, vamos dizer assim, Covil de salteadores, que são ladrões, ok? Outra parte, um evento principal, é com relação ao ensino de fé e oração, que aí ele fala, do versículo 20 ao 26, onde ele traz uma resposta à figueira seca, ao questionamento sobre sua autoridade. Então Jesus ensina que a fé genuína, sem dúvida, pode mover montanhas, e eu creio nisso. Ele instruiu os discípulos a perdoarem aqueles contra quem tem algo, para que também sejam perdoados. Então a fé move montanhas. Um outro ensinamento é quando ele traz o confronto no templo, que é do versículo 27 ao 33. Isso, 27 ao 33. Ele fala o seguinte: do confronto no templo, o chefe dos sacerdotes, escribas, anciãos, eles confrontaram Jesus no templo. E eles perguntaram sobre a autoridade com que ele agia. Aí Jesus responde com uma pergunta sobre a origem do batismo de João, o que os deixa sem resposta e faz com que eles se recusem a revelar sua autoridade. Então, eu vou ler para vocês aqui a parte que ele fala do batismo, versículo 30, 31 e 32. Ele falou assim: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá, então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então, Jesus confrontou os chefes, os chefes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos,
no templo, porque eles estavam questionando a sua autoridade. Então, olha que magnífico, ele ensinou justamente em situação de confronto. Então, Jesus era maravilhoso, é maravilhoso. E a cada dia que passa, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu quero aprender da palavra. E eu peço a Deus que você seja assim também, tá bom? Vamos buscar ser figueira que produz bons frutos. Vamos buscar ser sal da terra. Vamos buscar depender da palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, tá? Leia depois o capítulo 11 e faça suas meditações. Um grande abraço. Deus abençoe.